a Mel Barou, é arquiteta, né? E tem um perfil no Instagram super legal que é o Baronesa Home Decor. Hoje a gente chamou, estamos aqui com a Cleusa, com a Carol, da Resort Júri. Chamamos a Mel para dar uma dica do trabalho dela, falar um pouco do trabalho dela, em comemoração aos 30 anos da casa da Resort Júri. Mas, como já tem sido praxe aqui, né? Eu não sou boba nem nada, eu já venho e já peço uma dica bacana. Então, fala um pouquinho do teu trabalho pra gente, né? Então, eu trabalho com arquitetura de interiores e com a realização de sonhos. Eu encaro meu trabalho além de ser apenas um trabalho. Eu tenho uma obrigação de atender às expectativas do meu cliente. Eu busco atender da melhor maneira possível para que a pessoa se sinta feliz em casa e também durma feliz pensando que vai trabalhar no escritório como ele sempre quis. Eu adoro ir para minha casa, estar com a minha família, receber meus amigos, tá tudo do jeito que eu queria, tudo tem minha cara, então eu gosto de poder participar disso, me dá uma felicidade. Essa coisinha é um pouco minha também. Ah, que legal. É uma maneira muito bonita de encarar, né, a profissão e realmente a realização de sonhos. Eu falava com a Mel e pedi uma dica de como é que a gente, porque eu tenho muito essa ansiedade de mudar as coisas, quando a gente muda de roupa, então eu vou mudando a decoração por conta, mudando os potes de lugar da minha cozinha, que é onde eu mais fico, pra mudar um pouco a cara do ambiente, assim, que a gente sempre gosta de dar uma renovada, né? E ela disse, a gente não precisa ter medo de brincar com as coisas, principalmente as peças menores. E aí eu queria que tu desse essa dica, assim, de como é que tu trabalha nesse sentido. Então, quando eu tô trabalhando com as questões dos tecidos, que são a minha paixão e que dão a personalidade da casa, eu gosto muito de misturar texturas, estampas e cores. E como é que eu faço essas escolhas? Então, por exemplo, eu amo uma seda bordada, que não sou boba nem nada, adoro uma seda bordada. Amamos. E então eu escolho dentro das tonalidades do bordado alguma coisa pra gente compor e dar um tantinho de contraste. Porque quando a gente trabalha com contraste, a gente acaba valorizando os efeitos do bordado. Eu não sou querendo de misturar estampa e esse desenho, né? Não. Eu gosto de escolher estampas diferentes de propósito mesmo, porque já dá um toque de que isso não foi comprado e nem produzido em série. Quando a gente trabalha com uma base mais neutra, a gente tem tecidos claros incríveis. É um trabalho de crochê, super artesanal. Inclusive isso está super em alta agora, o feito à mão, o exclusivo, com também linhos bordados. Vocês já devem ter percebido que eu amo um bordado. Mas justamente pelo esse jeito de querido de casa. Quando a gente entra numa casa em que os trabalhos são mais geométricos, a gente já consegue sentir um pouquinho da personalidade de quem tá morando aí. Coletivo, a geometria, as linhas mais retas, todo um trabalho nesse sentido. Que observação bacana, né? Legal, né? Bem legal. Aí, quando a gente tem uma situação talvez mais romântica, a gente pode trabalhar. Eu gosto muito dessa composição aqui. Até imagino já pronto esse tecido aqui como uma cabeceira de cama. Um toquezinho romântico, que a gente traz um pouco da natureza para dentro de casa com os pássaros, o toque do linho. Gente, linho é sofisticadésimo. Exatamente. É bem legal tu chique, falar isso, sem ser ostentação. Isso aí. Então eu gosto Eu acho que bastante. é bem legal até tu comentar isso, porque tem muita gente que ainda tem isso de que o linho é rústico. E para completar o toque de personalidade, Acho que tá eu aqui, gosto muito de usar franjinhas. Eu sei que isso algumas pessoas vão dizer, mas isso é do tempo da minha avó. Na verdade Mas se mantém Mas isso, se mantém, entende? É uma coisa que se usa Porque muito o até mundo hoje. todo nunca deixou de De usar, usar. todas essas franjas, todos esses arremates, todas essas... E eles estão sendo usados em outro contexto hoje. Exatamente. Tem um living integrado com uma cozinha, todo trabalhado em inox, todo extremamente moderno. E no meio disso tudo, almofadas com esse toque. Meu ponto de vista, uma casa tem que ter identificação com o seu morador. Claro. Com certeza. A função do arquiteto é transformar essa identificação na coisa mais linda do mundo. Mas quem mora tem que se
se enxergar lá. Bege tal, que foi feita toda a casa, feita com muito bom gosto, e é uma cor que não desagrada ninguém, porque não me desagradou, eu não me sinto mal lá dentro. Porque a casa da Patrícia aqui, ela é toda colorida, Extremamente toda ela tem xadrez, o que listrado, a gente vive, a casa tem que Tem trazer xadrez, isso. tem listrado, tem flor, Tem flor, tem tudo, tem textura. Tem textura, tem os cordões nas almofadas. Isso. Né? Esse aqui eu acho que eu não tenho. Não. Eu acho que hoje a gente vai achar alguma coisa. Eu acho que é uma das poucas coisas que não tem, né? Eu nem tenho, porque eu sou bem facinha. Não, e isso eu acho super importante numa casa. A casa traduzir a vida de quem mora dentro dela. É a personalidade E da outra- pessoa, né? E outra coisa, que tu use tudo que tá lá. Eu levo muito isso como lição de vida todo dia que a gente acorda é especial. Porque a gente não vai se fazer feliz. Tudo que é comprado com dinheiro tem que ser pra nos servir. E não Adorei. pra gente ser escravo. Exatamente. o que eu faço. Exatamente. É. Então essa é a Bem- minha vibe e eu busco fazer isso pros meus clientes, sabe? Ah, mas é caro. Então, vamos viabilizar Isso aí, isso. vamos ver. Que tem tecidos para todas as situações, as misturas. E à medida que tu for evoluindo, o paladar não retrocede, né? É. E aí tu A vai Mel me cada ensinou vez isso. O querer paladar mais. não retrocede. Depois tu te acostuma com uma coisa. Mas, Mel, por exemplo, isso pode ser uma almofada. A gente sabe que uma seda bordada tem um valor elevado. A gente não sabe que é uma colcha. E pode ser só uma frente de Eu almofada. ia dizer exatamente. Pode ser uma gente, frente Só uma frente. e atrás tu pode usar uma composição no liso, ou numa das cores, ou, né? De um Aquilo material que a gente mais tava acessível. comentando do viabilizar, entende? Uhum. Porque aquilo que tu comentou, a seda bordada sempre vai ser um tecido um pouquinho mais caro, né? É, E aí viabiliza, faz as frentes, e nem- fica lindo, entende? E nem tem necessidade do inverso da almofada ser todo igual, Sim. porque ele é o fundo da almofada, entende? Ele vai ficar escorado ou vai ficar pra baixo, não vai aparecer. É isso como- que eu gosto aqui da Lisote. Fica Isso te como ajuda. composição. Fica como Entra composição. como uma composição. Exatamente. Então, né, então a gente encontra soluções. Ah, encontra. A gente aqui Eu sempre se digo, quebra, a bate a gente cabeça, tem, não, e a gente se tem uma mata, variação muito grande, né? se arranca os cabelos, É bem se liga. Mas Não a vai gente ser dá por um falta de jeito. opções, né? Com certeza. A gente dá um jeito e Eu todo. lembrei de uma dica muito legal que tu deu aqui nos bastidores. Ela falou: tu pode ter almofadas ou enxovais de quarto conforme o humor. E isso Me deixou animada, porque eu gosto muito de muita coisa. E eu tenho esses humores diferentes. E ela falou, tem uma cliente que fez isso. Ela tem almofadas animal print, ela tem almofadas clarinhas e também tem umas... Mas eu nem lembro direito, porque naquele momento minha mente já bloqueou e eu pensei. Eu queria um jogo de quarto todo muito colorido e um outro muito suave. Eu queria um animal print também. Porque eu tenho todos esses humores ao longo de um mês. Eu gostaria de poder variar a decoração uma vez por mês. Essa eu acho uma dica super legal, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente... aí depois guarda e vai Me mudando. Me liga, Beijo, me liga. me liga. Que entra. Não, essa é a dentro dica que eu dessa- quero. Como é que a gente pode ter uma casa em que a gente possa mudar o enxoval para 3 humores diferentes? O que que a gente, como é que a gente Sem mudar faz? Sem mudar Então, tudo. o que acontece? Trabalhar com os elementos chaves em cores neutras. Ah, isso aí, ó. É a dica também. Cabeceira, recamier. Mas quando eu falo em coisas mais básicas, eu não quero dizer que os tecidos não possam ser assim, uma cortina em um crochê, mas de repente Exato, mas vai tudo ser na isso. linguagem do tom mais liso, a gente elege se vai ser mais. Eu gosto sempre de escolher se eu vou trabalhar mais para os tons de bege ou mais para os tons de cinza, os meus neutros. Certo. Eu sempre escolho qual família, porque depois isso também vai influenciar no que eu vou compor. Vão ser os coloridos. É, porque Outra dica, hein, gente? Essa sim é ótima, adorei. Porque assim eu posso espalhar aqui na Lisóis, coisa tudo. Fazer vários enxovais e empilhar no meu armário. Mas aí tu pode acompanhar da tua casa com isso, né? Porque eu gosto de trilho de mesa. que tecido é Ai, eu tenho uma história, vocês É, sabem que eu é. tenho. Eu acho que uma casa sem tecidos, ela é bem fria. Muito fã da cortina. Da cortina. Hashtag tio cortina. Tira, tira. Com isso a gente vai parar aqui, vamos tomar um cafezinho, comer um bolinho e aí tu vai contar essa história aí que tu falou da tua vida com a Lisote Jura. É uma história bem bacana que ela já me contou e vale a pena todo mundo conhecer. A gente tá aqui curtindo o nosso cafezinho. Comemos. Mel, conta a tua história
com Elizote, que é uma história muito bonita, tenho certeza que as gurias vão amar. Eu já contei pra Cleusa. Nossa história começou há muito tempo. É mais do que um vínculo de loja, já é uma coisa de amizade praticamente familiar, assim. Quando eu morava em Flores, meus pais começaram a deixar um AP bacaninha aqui em Caxias. Na época quem fez foi a Lúcia. E ele era todo muito fofo. E o nosso quarto teve um carinho super especial, assim, da escolha das coisas. Eu ainda lembro desse. Tu lembra? Era um algodão todo floridinho, com um composê de um gorgurão rosa. Nossa, eu fecho os olhos, eu lembro desse quarto até hoje. Então, ele tinha um barrado de broderie, todo com bordadinhos de casinhas. E foi todo um capricho, um cuidado. A minha mãe sempre teve muito isso, já desde a minha nona, a mãe dela. Minha nona Bula sempre gostou muito, tipo, dos cuidados da casa, porque a gente sempre usou isso. A colcha era uma colcha mimosa, mas dava pra dormir com ela, tinha os lacinhos, era tudo com muito cuidado. E eu lembro que a minha mãe falava, tem que passar lá na Lizote porque chegou não sei o que, tem que ir lá buscar o lacinho, chegou o varão da cortina, onde é que tá? Lá na Lizote. E até então eu era pequena, então eu não ia. Aí me formei. Eu já tô na geração seguinte. 30 anos, 30 anos estão agora, né? Verdade. Aí me formei, primeiro projeto de um cliente do meu coração até hoje. Todo ano eu faço algum projeto pra ele. E a tia dele era cortineira, a Gema, acho que ela ainda trabalha, uma querida. E aí quando a gente foi comprar os tecidos, chegou a hora de fazer as cortinas do apartamento dele. Então ela me disse, vamos na Lizote. Daí eu pensei, uau, eu cresci, eu vou na Lizote escolher tecidos pro meu cliente. É muito legal, assim. O teu primeiro cliente, a pessoa falava, vamos na Lizote. Eu trouxe toda essa referência de volta, assim, de toda a minha infância, de toda essa caminhada que eu fui fazendo. E a própria lembrança do teu quarto, aquela coisa que... Eu trouxe todo um carinho junto, assim. Que legal. E ver pronto depois um trabalho meu dentro dessa ideia. Hoje eu olho, então a gente vai dar uma repaginada no AP, só que quando os tecidos são legais e as escolhas são bem feitas, o apartamento não tá ultrapassado, ele só tem novas necessidades. Mas Que legal. tá muito bacana, então é a história de muita gente que passou por aqui. Com certeza. Muita gente passou pelos... que legal envolvido escutar comigo, isso. contigo. Eu lembro que tu me falou aquele dia, porque eu lembrava da mãe escolhendo o teu quarto, aqueles rosinhos, aqueles lacinhos. Era meio uns camafeus, assim. Gente, isso deve fazer uns 25 anos. Por aí. Porque eu acho que a loja não tinha mais do que uns 5 anos e nós estamos com uns 30. E a cortininha do meio era romana. Era uma cortininha romana de voal e embaixo tinha os babadinhos da mesma cor do detalhe da lateral. Era uma fofura, era um quarto de boneca mesmo. Quarto de boneca. Era um quartinho de boneca. Parece Eu umas fui bonecas. procurar se eu tinha alguma foto pra trazer. Tinha. Mas a memória não apaga, né? Exatamente. É a falta do iPhone na época. Senão a parece. Lucia ia ter. Iam ter muitas selfies naquele quarto. Exatamente. Ai, que bonito Eu não escutar achei nada. isso. Muito bonito. Muito bom. Mel, 30 anos, muito né? obrigada por trazer essa história, por compartilhar com a gente, principalmente Legal. com a Cleusa, né? Que foi viveu quem isso. né? Legal. Sim, porque eu lembro das escolhas, sabe? Eu lembro delas lá fazendo essa composição e ela me explicando ainda o outro dia que tu me falou alguma coisa. E eu lembro desse desenho, tu imagina, né? São muitas memórias. Que bom fazer parte da tua história, que bom que tu trouxe essa história pra gente. Muito obrigada por ter compartilhado. E agora, então, assim, fique conosco nos próximos 30 anos da Lizote, né? E vamos continuar Fiquei bem tomando. feliz da tua Ai, narrativa. não. Faz parte da história. Faz mesmo. Vamos continuar tomando um cafezinho, vamos comer mais um bolinho. E assim a gente encerra esse episódio aqui de hoje, que ficamos todas emocionadas, né? Legal. Obrigada. É verdade, gente. Fiquei emocionada. É. Sério. Sério? Ai, que bom.